Mas, afinal, o que aconteceu? Um especialista em segurança aeroportuária britânico, testemunhando uma cena no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, capturou um vídeo de conteúdo chocante que viralizou instantaneamente, atingindo a marca de 8 milhões de visualizações. No entanto, o que mais surpreendeu o próprio autor do vídeo não foi o conteúdo em si, mas sim o comentário unânime de especialistas em segurança aérea de todo o mundo. Isto é um comportamento profissional treinado. Por que só o Brasil consegue atingir este nível? O que afinal o vídeo capturou? E por que chocou tantos especialistas globais? Vamos descobrir agora mesmo. David Thompson, um especialista em segurança aeroportuária com 25 anos de serviço no Departamento para o Transporte do Reino Unido, avalia mais de 300 aeroportos anualmente. Para este veterano que viaja pelo mundo, a segurança aeroportuária é o seu universo. O aeroporto mais seguro, sem sombra de dúvidas, era Heathrow, em Londres. Esta era a sua convicção inabalável. De fato, o Aeroporto Internacional de Heathrow é um gigantesco hub que movimenta anualmente mais de 80 milhões de passageiros. David mantinha um orgulho absoluto pela infraestrutura de ponta do sistema de segurança aérea britânico. A segurança brasileira é provavelmente apenas formalidade. Ele havia declarado a um colega antes da viagem. O orçamento de segurança do Reino Unido é cerca de 10 vezes maior que o do Brasil. David acreditava que este número dizia tudo. No entanto, a sua recente humilhação no aeroporto de Frankfurt, no ano passado, tinha outra razão. A inspeção excessiva confiscou seus sapatos e o fez atrasar-se em 2 horas para uma reunião crucial. Mesmo protestando, o funcionário apenas citou o manual, inflexível. Os aeroportos europeus são rígidos e inflexíveis. Esta experiência apenas solidificou a sua crença. Ao embarcar no voo para Guarulhos, David sorriu ironicamente para si mesmo. Nesta viagem, vou provar o quão relaxada é a segurança brasileira. O projeto pelo qual era responsável era uma colaboração técnica com a Agência de Segurança Aeroportuária do Brasil, com o objetivo de introduzir a tecnologia britânica mais avançada. É o trabalho ideal. Os brasileiros preocupam-se apenas com a cortesia, ignorando as ameaças reais. Esta era a sua impressão do Brasil. No ranking global de segurança aérea, o Reino Unido estava em primeiro e o Brasil em sétimo. David acreditava que os números eram a realidade. Mesmo no avião, ouvindo a comissária de bordo apresentar o aeroporto brasileiro, sua expressão permaneceu fria. Cortesia não serve para nada na segurança. O que importa é a eliminação de ameaças. À medida que o avião se preparava para pousar, o seu sentimento de superioridade aumentava. Ele imaginava a liderança da segurança brasileira inclinando-se humildemente perante a tecnologia avassaladora do Reino Unido. No entanto, ele não sabia que a realidade que estava prestes a experimentar iria subverter fundamentalmente todo o seu conhecimento profissional. No momento em que o avião pousou em Guarulhos, a experiência que mudaria os valores de David estava prestes a começar. Ao pisar na pista do aeroporto de Guarulhos, David sentiu uma sutil sensação de estranheza. A disposição das câmaras de vigilância era calculada com precisão anormal. Bem, talvez seja um novo terminal, ele racionalizou internamente. A caminho da imigração, David observava inconscientemente o ambiente. Em Heathrow, a esta hora, com certeza haveria longas filas. No entanto, a área de imigração de Guarulhos fluía com uma fluidez surpreendente. Provavelmente há menos viajantes, David julgou, mas no portão de imigração, a sua impressão estereotipada sofreu a primeira rachadura. O sistema de reconhecimento facial operava com uma discrição extrema, quase como se não existisse. O que é isto? Era uma cena impensável no Reino Unido. Nos portões de Heathrow, os rostos eram projetados em telas grandes e o som do processamento era alto. No entanto, o sistema de Guarulhos completava a autenticação num instante, sem que o viajante percebesse. David franziu a testa. Segurança que não intimida não tem sentido. É o efeito reverso da dissuasão. Pela sua perspectiva, esta abordagem era incompreensível.
A base da segurança britânica, americana, era a intimidação e a dissuasão. Máquinas gigantes e procedimentos rigorosos eram a única forma de prevenir o crime. No entanto, uma confusão maior o esperava. A caminho da recolha de bagagem, David perdeu-se. As placas de Guarulhos eram de fato multilingües, mas para ele, acostumado às placas grandes e chamativas do estilo britânico, a natureza sutil brasileira era fácil de ignorar. Desculpe, onde fica a recolha de bagagem? Ele perguntou em inglês a um funcionário próximo. O português do funcionário não era fluente, mas ele se esforçou para responder em inglês. No entanto, o que realmente surpreendeu David foi a ação do funcionário. Talvez, julgando que a explicação verbal não era suficiente, o funcionário começou a acompanhá-lo pessoalmente até a recolha de bagagem. Não precisa se incomodar. David sentiu-se desconcertado. Em aeroportos britânicos, era quase impensável que um funcionário guiasse um passageiro individualmente. O trabalho do funcionário era apenas o que estava definido no regulamento. Um serviço fora do escopo não era custo eficaz. Mas o funcionário de Guarulhos respondeu sorrindo: é o nosso trabalho garantir que o hóspede se sinta seguro. Um sentimento indescritível começou a germinar no coração de David. Por que este funcionário estava disposto a fazer tanto, sem qualquer retorno? Era uma ação inexplicável pelo racionalismo britânico. Ao chegarem à recolha de bagagem, o funcionário acenou educadamente e se afastou. David ficou sozinho, atordoado. Que sentimento é este? O que pairava na sua mente era confusão, mas também algo quente. Mas ele rapidamente sacudiu a cabeça. Não é hora para sentimentalismo. No mundo da segurança, a eficiência é tudo. David se repreendeu. Ao lado da esteira de bagagem, ele tentou observar o sistema de segurança. Os funcionários deste aeroporto são sempre tão gentis? Perguntou em inglês a um empresário brasileiro ao lado dele. O homem respondeu como se fosse óbvio. Ah, isso é normal. O cliente em primeiro lugar não é algo natural? A confusão de David aprofundou-se. E no momento seguinte, uma cena inacreditável se desenrolou diante dos seus olhos. Depois de fazer o check-in no hotel, David estava a conferir os documentos para a reunião do dia seguinte. No entanto, ele não conseguiu encontrar o seu tablet crucial. Ontem à noite, eu estava a usá-lo enquanto carregava numa cadeira no terminal de Guarulhos. Um pressentimento sombrio passou pela sua cabeça. Ele rapidamente revistou toda a sua bagagem, mas o tablet não estava lá. A reunião do dia seguinte era vital para a sua carreira. Se o projeto fosse bem sucedido, David poderia tornar-se o chefe da divisão internacional da empresa. Mas sem o dispositivo que continha todos os dados-chave, a reunião seria um desastre. Outra vez, o mesmo padrão de Frankfurt. David tremeu de raiva. O pesadelo europeu ressurgiu. Itens perdidos, funcionários irresponsáveis e a resignação de ter de aceitar a perda. Ele estava convencido de que todos os aeroportos estrangeiros eram iguais. Na manhã seguinte, ele ligou para o setor de achados e perdidos de Guarulhos. Estou à procura de um tablet importante. Usei-o ontem à noite numa cadeira no terminal a carregar. O funcionário do outro lado ouviu atentamente a situação e respondeu: vou verificar imediatamente para o senhor. Poderia esperar cerca de 20 minutos? David já estava meio descrente. No Reino Unido, a recuperação de um item perdido já era demorada e no Brasil levaria ainda mais tempo, com certeza. Mas, inesperadamente, o telefone tocou 15 minutos depois. Encontramos o tablet que procurava. A voz do funcionário denotava alívio. Ah, sério? David não pôde conter a surpresa. Sim, foi encontrado numa cadeira durante a ronda de patrulha na noite passada e foi imediatamente guardado por nós. O cabo de carregamento também está seguro. Quando David correu para o aeroporto, o funcionário entregou o tablet, que estava guardado com cuidado. O dispositivo estava intacto e a bateria estava a 100%. Muito obrigado, salvou minha vida. No entanto, o que o funcionário disse a seguir deixou David sem palavras. Na verdade, estávamos prestes a enviá-lo para o seu hotel. Lamentamos muito tê-lo feito vir até cá no meio dos seus compromissos. A mente de David estava confusa. Foi ele quem perdeu o dispositivo, mas o funcionário estava a pedir desculpa. Além disso, eles pretendiam enviá-lo para o hotel. Era uma resposta absolutamente impossível
no Reino Unido. Por que estão dispostos a fazer tanto por mim? David não conseguiu evitar perguntar. O funcionário exibiu uma expressão um pouco embaraçada e respondeu: se estamos a guardar um objeto importante de um hóspede, é nosso dever devolvê-lo com responsabilidade. E não podemos ignorar um hóspede em dificuldade. Aquele sentimento indescritível voltou a invadir David. Por que este funcionário estava a ser tão genuíno, sem ter qualquer obrigação? Por que estavam a dedicar tempo a um estranho, sem lucro ou retorno? Que bom que pudemos ajudar. O sorriso do funcionário era de alívio sincero, como se fosse um assunto pessoal. Mas a surpresa de David não terminou aí. Ao caminhar pelo aeroporto, depois de recuperar o tablet, ele notou algo. A disposição dos seguranças era calculada com uma precisão anormal. À primeira vista, as posições dos guardas pareciam aleatórias, mas do ponto de vista de um especialista, alcançavam uma cobertura visual perfeita. Isto não é coincidência. David parou e observou o ambiente. Câmaras no teto, rotas de patrulha de robôs de segurança, movimentos de guardas humanos, tudo estava perfeitamente interligado, como uma orquestra invisível a tocar. E o mais surpreendente, os viajantes estavam completamente inconscientes disso. A segurança britânica dependia da visibilidade para criar dissuasão, mas a segurança brasileira alcançava a eficácia por meio da imperceptibilidade. Este é o jeito brasileiro, David murmurou para si mesmo. Nesse momento, um anúncio soou no terminal. Atenção funcionários, código azul, terminal 2, terceiro andar. Era uma mensagem codificada que os passageiros comuns não conseguiam entender, mas David sabia. Era uma chamada de emergência para um item suspeito. Por instinto profissional, ele dirigiu-se ao local. Ao chegar perto das cadeiras do terceiro andar do terminal 2, 5 funcionários já estavam reunidos, mas ninguém estava em pânico. Eles agiam com uma calma ensaiada. Com licença, senhor, poderia se mover um pouco para cá? Um funcionário guiava os viajantes próximos com naturalidade. Não havia atitude intimidadora, apenas explicações cuidadosas com um sorriso, garantindo um raio de 20 metros. Ao mesmo tempo, outro funcionário posicionou-se discretamente em volta do item suspeito, uma proteção contra uma possível explosão. David engasgou. Isto não é um exercício, é uma resposta real. Em seguida, o impensável aconteceu. 3 minutos após o aviso, a equipe de desarmamento de bombas da polícia chegou. Caminhões de bombeiros e ambulâncias foram mobilizados simultaneamente. Na experiência de David, essa velocidade era extraordinária. Mesmo em Heathrow, uma resposta a um item suspeito levaria pelo menos 10 minutos. No Brasil, o desdobramento completo foi concluído em 3 minutos. Como fizeram isso? Ele perguntou em inglês a um funcionário do aeroporto próximo. O nosso objetivo neste aeroporto é completar a resposta inicial para todas as emergências em 3 minutos. Fazemos treinos conjuntos frequentes com a polícia, bombeiros e serviços médicos. O funcionário respondeu com naturalidade. No final, o item suspeito era apenas uma mala de câmara esquecida. Mas a resposta dos funcionários foi impecável do início ao fim. Quando o proprietário apareceu, os funcionários pediram desculpa e realizaram procedimentos de verificação cuidadosos. Lamentamos muito tê-lo preocupado. Poderíamos, por favor, verificar o conteúdo? Não era uma ordem, mas um pedido de cooperação. David ficou chocado com a cena. Segurança e serviço ao cliente podiam coexistir perfeitamente. No táxi a caminho do local da reunião, David afundou-se em pensamentos. Tudo o que experimentara nas últimas 24 horas era inexplicável pelo seu conhecimento profissional. Era o oposto do método britânico-americano que valorizava a exibição e a dissuasão. No entanto, o resultado era igual ou até melhor. Será que negligenciei algo importante? Mas ele sacudiu a cabeça. Não posso ser dominado pela emoção. No mundo da segurança, os resultados e os dados são tudo. David compôs-se. Na próxima reunião, vou provar a superioridade da tecnologia britânica. Assim, ele prometeu a si mesmo. No entanto, ele não sabia que a cena que estava prestes a testemunhar
iria subverter completamente a sua visão de segurança. O desenvolvimento da reunião foi mais estranho do que o esperado. A apresentação de David foi impecável e os executivos brasileiros da empresa ouviram com interesse. Com a introdução do nosso mais recente sistema de vigilância por IA, a taxa de detecção de ameaças pode aumentar em 40% e o pessoal pode ser reduzido para 1/3 do atual. O lado brasileiro parecia bastante interessado na eficiência representada pelos números, mas na segunda metade da reunião surgiu uma questão inesperada. O que acontecerá com os funcionários que serão demitidos? David sorriu ironicamente. Isto é um negócio. A ineficiência é naturalmente cortada. É assim que a empresa cresce. No entanto, as expressões dos brasileiros ficaram sombrias. Consideramos os funcionários como parceiros. Não podemos simplesmente cortá-los. David não conseguia entender. Tanta emoção era irracional no mundo dos negócios. O sentimentalismo não pode melhorar a qualidade da segurança. A eficiência é essencial para acompanhar os padrões globais. A reunião foi temporariamente suspensa. O lado brasileiro disse que consideraria, mas David sabia que isso era um eufemismo para recusa. Mas foi então que o responsável brasileiro, senhor Silva, propôs: se não se importar, gostaria de ver a nossa filosofia de segurança em ação? Vou dar-lhe um passeio pelo aeroporto à noite. David aceitou o convite por curiosidade. Às 23 horas, no Quartel-General de Segurança de Guarulhos. Esta era uma área normalmente restrita a não autorizados. Este é o nosso centro de comando, explicou o senhor Silva. Uma enorme parede de ecrãs exibia imagens de todo o aeroporto. Mas o que surpreendeu David foi a forma como operava. Quando a IA detetava um comportamento anômalo, era primeiro verificada por um operador humano. Em seguida, se necessário, eram dadas instruções aos seguranças no local. Não vamos entregar tudo à IA, porque o julgamento humano tem calor, disse o senhor Silva apontando para o ecrã. David franziu a testa. Isso não diminui a eficiência? Certamente, se olharmos apenas para a eficiência, pode ser o caso, respondeu o senhor Silva gentilmente. Mas o que queremos proteger não é apenas a segurança física dos hóspedes, mas também a sua paz de espírito. Esta frase deixou David sem palavras. Em seguida, o senhor Silva levou-o a uma rota de patrulha noturna. À 1 hora da manhã, quase não havia ninguém no terminal, mas os seguranças, mesmo invisíveis, seguiam o manual perfeitamente. Por que estão a fazer um trabalho tão detalhado mesmo quando ninguém está a olhar? David perguntou em voz baixa. Um jovem guarda respondeu: não pensamos que podemos ser descuidados só porque o hóspede não está a olhar. Temos orgulho do nosso trabalho. E pensando nos hóspedes que estarão a caminhar neste chão amanhã de manhã, não posso ser descuidado. Algo tocou David. Pessoas a agir por honra e responsabilidade, não por eficiência ou lucro. Este era o espírito de zelo que estava a desaparecer no Reino Unido. E a cena seguinte iria subverter completamente os seus valores. Às 2 horas da manhã, na área do terminal de carga, o Sr. Silva mostrou a David uma cena especial. Esta é a sala dedicada ao transporte de animais vivos. A temperatura e a umidade eram perfeitamente controladas. O senhor Silva abriu a porta e uma cena surpreendente surgiu. Gaiolas de cães e gatos alinhadas cuidadosamente como quartos de hotel. Funcionários falavam individualmente com as gaiolas, repondo água. Tudo bem, você verá seu dono em breve. A voz gentil do funcionário chocou David. Isto não é apenas carga, ele perguntou. É carga, mas também são vidas preciosas, respondeu o Sr. Silva. Mesmo na calada da noite, quando ninguém está a olhar, nós cuidamos o melhor que podemos. Este é o jeito brasileiro. Os olhos de David marejaram. O que é segurança? O que é eficiência? O que é profissionalismo? Todas as respostas pareciam ter sido encontradas neste momento. Sr. Silva, eu estava errado. David admitiu em voz baixa. A segurança não deve ser exibida, mas sim imperceptível, certo? E em vez de cortar pessoal, devemos valorizá-lo ao máximo, certo? O Sr. Silva sorriu.
fico feliz que tenha notado. Não sei se a nossa abordagem está correta, mas a nossa intenção de valorizar tanto o hóspede quanto o funcionário é sincera. No dia do seu voo de regresso, David esperou em Guarulhos com sentimentos complexos. A sua semana de estadia tinha abalado profundamente a sua visão de segurança. A caminho do portão de embarque, ele parou e, por instinto profissional, puxou o seu smartphone. Os seguranças, perfeitamente ligados a trabalhar honestamente nos bastidores e, mais importante, as expressões de paz dos viajantes. Ele capturou estas cenas num vídeo de 10 segundos. Tenho que transmitir isto ao mundo. David estava convencido. No avião, ele abriu o smartphone e adicionou uma descrição ao vídeo. Como especialista em segurança, passei 25 anos a ver aeroportos em todo o mundo. Mas em Guarulhos, no Brasil, reaprendi tudo. Isto não é apenas segurança, é uma filosofia. No momento em que o vídeo foi carregado, a vida de David começou a mudar. De volta a Londres, David recebeu feedback de todo mundo. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações em 24 horas e atingiu 8 milhões em uma semana. Os comentários de especialistas em segurança de todo mundo superaram em muito as expectativas de David. Esta é a segurança da próxima geração. A segurança é alcançada não por intimidação, mas por harmonia. O Brasil fundiu segurança e humanidade. Também devemos aprender. Aprendi que a eficiência não é reduzir o pessoal, mas maximizá-lo. O que mais o impressionou foram os comentários de funcionários de aeroportos de vários países. A partir de amanhã, também serei honesto nos bastidores. Vou colocar a paz de espírito do cliente em primeiro lugar. David ficou profundamente comovido. A sua experiência estava realmente a mudar a segurança em todo o mundo. No entanto, a maior mudança ocorreu no próprio David. O seu estilo de proposta na empresa mudou dramaticamente. Em vez de apenas buscar a eficiência, ele começou a pensar de uma forma centrada no ser humano. O reforço é importante, mas acredito que a honra dos funcionários também o é. Que tal pensarmos juntos numa forma de conciliar os dois? Esta abordagem foi inicialmente questionada pelos seus colegas. David, o que aconteceu no Brasil não é a sua cara, mas o resultado foi inesperado. A proposta, que respeitava as pessoas, foi mais bem aceite por mais empresas. Foram estabelecidas relações de confiança a longo prazo e a taxa de fidelização aumentou significativamente. 6 meses depois, David foi promovido a chefe da divisão de segurança internacional. Mas o seu maior orgulho era outra coisa. Impulsionados por aquele vídeo, aeroportos em todo o mundo começaram a tomar medidas para melhorar a segurança. O que foi apelidado de padrão brasileiro melhorou drasticamente a satisfação dos passageiros. David recebeu mensagens de agradecimento de todo mundo. Graças ao seu vídeo, conheci a filosofia de segurança brasileira. Também quero visitar o Brasil. O senhor ensinou-me o que é o verdadeiro profissionalismo. Hoje, David visita o Brasil várias vezes por ano. Embora com propósitos de negócios, ele vai principalmente para aprender com o país. Há poucos dias, ele se reencontrou com o Sr. Silva em Guarulhos. Bem-vindo de volta, Sr. Thompson. Ele ainda se lembrava dele. Ouvi dizer que aquele vídeo causou um grande impacto em todo o mundo. Fizemos apenas o que é normal. Sinto muito. David respondeu sinceramente. Sr. Silva, o seu normal mudou o mundo. A filosofia de vocês deu esperança aos especialistas em segurança de todo o mundo. Eu também espero ser um deles. Caminhando pelo aeroporto de Guarulhos, David sentiu-se envolto numa profunda gratidão. Ele sentiu vergonha da sua arrogância de um ano atrás e grato pela sorte de ter encontrado o Brasil. A eficiência é importante, mas há algo mais importante do que isso. O respeito pelo ser humano é o que traz a verdadeira segurança. Esta foi a lição mais crucial que David aprendeu no Brasil. E agora ele considera sua missão espalhar essa lição pelo mundo. A história, que começou com um vídeo de apenas 10 segundos, continua hoje em todo o mundo. Então, o que achou do vídeo de hoje? Obrigado por assistir.